Pessoal, vamos falar sobre a aplicação das normas constitucionais, primeira semana, dia 6 do direito constitucional. Aqui a gente vai falar sobre esta situação aqui, ó. O que acontece com a entrada em vigor de uma nova Constituição? A legislação pretérita, antiga, e a antiga Constituição Federal deixa de existir, ou seja, entra em vigor aqui uma Constituição Federal, por exemplo, de 88, e a Constituição Federal de 69, mas a legislação que foi feita até aqui, ela vai deixar de existir, sim ou não? E os contratos que foram firmados aqui e vigiram até aqui, vamos supor, até 93, ou continuam vigentes aí uma concessão, por exemplo, 30, 40 anos, o que vai acontecer? Então é isso que a gente vai estudar agora, ok? Então a Constituição Federal nova versus a Constituição Federal antiga, pretérita. Então a nova Constituição, ela vai revogar integralmente a Constituição Federal antiga, perfeito? Então a regra é que não vai ocorrer uma desconstitucionalização da Constituição antiga, ou seja, ela não vai passar a ser uma lei ordinária, por exemplo, perfeito? Que é chamada da desconstitucionalização, perfeito? Então, ainda que ela seja compatível com a nova Constituição Federal, ela vai ser revogada integralmente, perfeito? Então, quando a Constituição Federal de 88 entrou em vigor, todos os dispositivos da Constituição Federal de 69 foram totalmente revogados, perfeito? Alguns chamam aí a Constituição de 69 como emenda constitucional. Independentemente então de sua compatibilidade com a atual Constituição, ocorreu então a revogação integral. Não existe controle de constitucionalidade de direito pré-constitucional ante a Constituição vigente. O que significa isso? Significa dizer que eu não posso declarar uma lei inconstitucional, certo? Antes da Constituição Federal de 88, vamos supor que tem a Lei 4.320 de 1964. Se ela fosse contrária ao que está previsto na Constituição Federal, não vai sofrer controle de constitucionalidade, perfeito? Ela simplesmente ou vai ser recepcionada ou não recepcionada. Quando ela ocorreu que uma lei não for recepcionada pela nova Constituição, ela vai ser então, portanto, que revogada, perfeito? Então não há o que se falar em inconstitucionalidade. Então não adotou a teoria da inconstitucionalidade superveniente, certo? O que é a teoria da constitucionalidade superveniente? Significa dizer que agora entrou em vigor a Constituição Federal e eu vou analisar a constitucionalidade da lei antiga, ok? Então, que mais? A não recepção de ato estatal pré-constitucional por não implicar a declaração de sua inconstitucionalidade, mas o reconhecimento de sua simples e pura revogação. Então, novamente, a não recepção de um ato estatal antes da Constituição Federal, por não implicar na declaração de sua inconstitucionalidade, que não pode ocorrer, certo? Não adotamos isso. Vai ocorrer então que o reconhecimento da pura e simples
revogação, como nós já falamos a isso, que diz o STF. Então será feito, por assim dizer, uma análise de compatibilidade material, perfeito? E não formal. A forma, o rito que foi feito não é analisado, mas sim a matéria. Se a matéria for ela contrária à Constituição, será revogada, perfeito? Então, se ela for compatível materialmente com o conteúdo da nova Constituição, ela vai ser o que? Recepcionada, perfeito? Então, uma lei anterior a 1988, a Constituição de 1988. Se ela for compatível materialmente, ou ela pode ser incompatível materialmente. Se ela for compatível, ela vai ser o que? Recepcionada. Ou vai ser o que? Automaticamente revogada. Perfeito? Então essas são as duas situações aí que a gente pode verificar. Então não há aqui observação, não há controle de constitucionalidade. Dessa lei anterior à Constituição Federal de 88. Então não nos interessa nesse caso a compatibilidade formal. O que significa compatibilidade formal? O rito que a lei foi feita, certo? Então se, por exemplo, uma Constituição anterior à Constituição Federal atual, ela tiver um rito de uma lei ordinária, certo? Que é um rito mais simples, se exigir então uma lei ordinária que regulava a matéria e passa agora a exigir a Constituição Federal nova que a matéria seja tratada por uma lei complementar, esta lei ela vai ser materialmente constitucional, perfeito? Então ela vai ser recepcionada, então não interessa se há ou não a compatibilidade formal, tem que ter a compatibilidade material. Então, se tiver a compatibilidade material, a lei será recepcionada com força, ou seja, com status de lei complementar. Então, foi feita lá, por exemplo, a Constituição Federal de 69, foi feita lá a lei 4, eu ia falar 69, antes da 69 teve a 67, vamos por aqui a outra lei, e a 67 teve, antes dela teve a 46, vamos por aqui a 46. A 320 de 64 é a lei que vai tratar sobre os orçamentos, que a gente vai ver aí na matéria de administração financeira orçamentária, ok? Então veja, a lei 420 foi de 64, ela foi feita sob a vigência aí da lei da Constituição de 64, perfeito? Então veja, na Constituição Federal de 1988, lá do artigo 165 a 169,
vai falar sobre os orçamentos e vai falar lá dentro sobre a lei complementar que vai tratar sobre a LOA, PPA, LDO, sobre as vigências, prazo e conteúdo. Esta lei aqui complementar, ela não foi feita ainda, e esta lei aqui foi recepcionada e ela faz as vezes da lei complementar prevista aí na Constituição Federal, certo? Só que ela foi feita sobre o rito lá de uma lei ordinária, e aqui ela está falando que é uma lei complementar. Então é uma lei ordinária que trata de matéria de lei complementar. Então ela é materialmente recepcionada, materialmente uma lei com status, certo? Com força de lei complementar, certo? Então, essa lei aqui, que é uma lei ordinária, quando eu for alterar, se eu precisar alterar, eu vou observar qual rito. O rito de uma lei, agora uma lei complementar, perfeito? Então, recepcionado com forças de lei complementar, e só por lei complementar poderá ser o seu conteúdo alterado, perfeito? A legislação ordinária anterior e Constituição da sua época, perfeito? Então, a Constituição Federal de 46 versus Lei 4.320 de 64. Então ele vai dizer assim: quanto à possibilidade do STF analisar a constitucionalidade de norma pré-constitucional. Norma pré-constitucional antes da Constituição Federal de 88, portanto, frente à Constituição vigente à sua época. Quem era vigente à sua época? A Constituição de 46. Tal hipótese é viável por meio de controle difuso de constitucionalidade, utilizando aí o recurso extraordinário. Então o STF entende que é possível analisar a constitucionalidade de norma pré-constitucional frente à Constituição vigente à sua época, e não frente, obviamente, à Constituição Federal de 88, que não vai poder, certo? Aí, nesse caso, se fosse comparar a 4.320 com a Constituição de 88, ela vai ser o que? Simplesmente recepcionada ou revogada. Agora, Constituição Federal de 46 versus 4.320 vai ter o que? O controle de constitucionalidade, chamado controle difuso de constitucionalidade utilizando recurso extraordinário, perfeito? Então, não é possível, como nós já falamos, o controle difuso de constitucionalidade ou controle de constitucionalidade de norma pré-constitucional versus a Constituição atual. Então, na atual vai ser recepcionado ou revogado, perfeito? Se houver dúvida, então, quanto à recepção ou não de determinada norma pré-constitucional, saber se a Lei 4.320 de 1964, se ela foi recepcionada ou não pela Constituição Federal de 1988. Via de regra, recepção ou revogação ocorrem tacitamente, ok? Com a simples entrada de vigor de uma nova Constituição, havendo controvérsia, será resolvida pelo STF. Então, regra
tacitamente ocorre a revogação ou a recepção. Ocorrendo controvérsias, pode o que ser resolvida por quem? Pelo STF, que decidirá se a norma foi ou não recepcionada pela Constituição nascente, ok? Constituição Federal aí, Constituição nova versus contratos vigentes. Então, de acordo com a jurisprudência do STF, as normas constitucionais, salvo disposições em contrário, se aplicam de imediato, certo? Então, entrou a nova Constituição, aplica-se de imediato, alcançando efeitos futuros de fatos passados. Então, em outras palavras, os efeitos pendentes de contratos firmados sobre a ordem constitucional anterior, essa eficácia especialmente denomina-se retroatividade mínima. O que acontece? Tem a Constituição Federal aqui de 88, entrou em vigor, e aqui eu tenho um contrato, por exemplo, de uma concessão. Ela entrou em vigor aqui e vem até aqui, vamos supor, ano de 2000, perfeito? Começou lá em 1980, vamos supor. O que ele está me dizendo aqui? Que aplicam a regra, se aplicam de imediato, alcançando efeitos futuros. Então só vai alcançar efeitos futuros, perfeito? Então ela vai ser uma retroatividade mínima. Ela retroagiu nesse contrato, mas de forma mínima, ou seja, só daqui para frente, ok? Então, para trás, ela não vai alterar. Então, desse modo, salvo disposição constitucional em contrário, Constituição, lembrando que pode estabelecer expressamente outra regra de aplicabilidade, a entrada em vigor de norma constitucional não alcança fatos consumados no passado, nem prestações vencidas e não pagas, perfeito? Nem prestações vencidas e não pagas, ok? Então, se foi uma prestação que foi daqui, não foi paga, que está aqui na frente, não alcança ela também. O que mais? STF assentou o entendimento de que a retroatividade mínima é atributo apenas das normas da Constituição Federal. Não, portanto, ele não contempla constituições estaduais, nem as normas infraconstitucionais, por exemplo, leis ordinárias, complementares, decretos, medidas provisórias. Todos esses estão sujeitos à regra geral da irretroatividade prevista na Constituição Federal, que vai dizer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, só vai alcançar a retroatividade mínima, só vai alcançar em face uma Constituição Federal nova, perfeito? Por fim, nós vamos ter duas situações: a desconstitucionalização, na próxima lâmina aí do slide a gente vai falar, que a gente já falou lá no início, e nós temos também a repristinação. O que significa repristinação? Então ocorre como se a lei tinha morrido e agora ela vai viver. Então vamos colocar aqui uma estrelinha. Vai nascer de novo, certo? Então ocorre como uma norma infraconstitucional que não estava em vigor no momento em que nova Constituição é promulgada e tem agora a sua eficácia automaticamente restaurada por um possível. Isso é possível? Sim, é possível. Então no Brasil é possível, mas qual é a condição? Somente vai ser possível se na nova Constituição tiver previsto expressamente, perfeito? Então a repristinação é isto daqui. Hoje vige no Brasil isso? Resposta: não, porque a nossa Constituição Federal não trouxe expressamente aí a repristinação, perfeito? Então
esse fenômeno da repristinação hoje não está prevista no nosso ordenamento jurídico. No Brasil, então, se a nova Constituição for silente, ou seja, ela for silente, não expressou, ficou em silêncio, não se manifestou a respeito, então não haverá restauração da vigência da lei. Então não ocorre a repristinação tácita. Então, se nova Constituição expressamente o fizer, poderá restaurar então a vigência da lei. Então pode ocorrer a repristinação expressa. É o caso, por exemplo, de uma lei não recepcionada pela nova Constituição que revoga outra lei, certo? Um exemplo: não existe novamente. No Brasil não temos a repristinação, ok? Para você entender que às vezes cai a definição, mas não tem no ordenamento jurídico. E às vezes cai a definição e ele não está dizendo que tem ou não tem no Brasil. Ele quer saber se você sabe o que é isso, perfeito? Então vamos supor que eu tenho lá uma Constituição, tem uma Constituição Federal de 67, tem uma Constituição Federal de 69, Constituição Federal de 88. Então aqui eu tinha uma lei, vamos supor que seja a lei 20, estou citando uma lei aqui, tá? 20 de 64. Ela foi revogada pela lei 37 de 70. É a Constituição Federal de 88 agora revoga a 37. E essa daqui revoga a 20. E aqui foi recepcionada a 20 de 64. Ou seja, ela não está contrária à Constituição Federal. Então o que acontece? Tinha 20, ela ficou em vigor até 70. Ela morreu, ficou aqui quanto tempo? 18 anos, certo? 18 anos ela ficou morta até ser revogada. Quem matou ela aqui, ó? Pô, cortei fora. Então agora ela não está mais revogada e agora ela passa a vigência novamente aqui, porque ela foi recepcionada também, ok? Então isso significa repristinação. Lembrando que no Brasil nós não temos, porque na nossa Constituição Federal não foi expressamente previsto isso, ok? E por fim, desconstitucionalização é o aproveitamento de dispositivos da Constituição antiga compatíveis com a nova Constituição, ok? Então é só para você saber o conceito e saber que no Brasil não é adotado esse fenômeno da desconstitucionalização, assim como a da repristinação também não ocorre, ok? Então seria isso, meu povo. Então um abraço e fiquem com Deus. Vamos para as questões.